Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tatiane, eu sou podóloga. Esse é o meu primeiro vídeo, então ele é um vídeo simples, mas vai ter conteúdos muito importantes. A necessidade que eu vi de fazer esse vídeo é de nos ajudar nesse momento da pandemia e de nos manter. Então, vocês dão seu curtir, inscrevam-se, porque nessas séries eu vou trazer tratamentos alternativos para trabalhar o emocional dos nossos clientes. E também futuramente trazer outros assuntos na parte de conhecimento, experiências, mas vamos lá. Então eu dividi em uma série de vídeos. Então esse a gente vai falar sobre o escaldapés. Porque nesse período da pandemia as pessoas elas estão tendo problemas de estresse, ansiedade, insônia e irritabilidade. E como nós podemos ajudar? Interessante que quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu percebi que essa não foi a única pandemia que acabou com o sossego da humanidade. Então existiram 5 pandemias que assim foram bem marcantes. Então, a peste bubônica foi uma, a variola foi outra, a cólera, a gripe espanhola e a gripe suína, que foi o famoso H1N1. Então, isso assolou realmente a humanidade, fazendo com que elas tivessem o medo, né? Porque todos nós temos o medo, e o medo é uma coisa natural, ela é uma coisa boa, porque ela nos protege. Mas o medo em excesso, ele pode prejudicar a nossa saúde física e emocional, sim, porque ela pode fazer a gente desenvolver problemas psíquicos. Então, crises de pânico, o estresse pós-traumático. Quando passar essa pandemia, que todos nós estamos nessa torcida, as pessoas vão continuar com traumas. Principalmente os podólogos que vão fazer atendimento talvez na casa do seu cliente, ele vai perguntar: essa roupa você foi em outro lugar? Isso aqui está esterilizado? Essa máscara, essa touca? Então vai ficar esses tipos de questionamento. E também o estresse que as pessoas estão tendo. E como é que a gente pode ajudar os nossos clientes neste momento? Porque talvez muitos deles não vão continuar fazendo os atendimentos que já têm o hábito de fazer conosco. Então a gente pode reverter essa situação por oferecer a eles esses tratamentos alternativos. E uma dica deles é o escaldapés. Então eu estava pesquisando, o sais, ele é maravilhoso porque ele tem uma condução de corrente elétrica quando está em solução com álcool, ou seja, a água. E o poder do sais, gente, ele é maravilhoso porque ele é algo que assim, purificador. Então, ou seja, assim, o escaldapés, quando a gente mergulha, né, os nossos pés na água quente com sal grosso, ele tem o poder de neutralizar a eletricidade do nosso corpo. Então, quais são os seus benefícios? Ele estimula a circulação natural, ele tira as impurezas da pele, ele amacia a pele, ele renova, alivia aquele cansaço, os pés doloridos, os músculos da perna. Mas aí, por quê? Como é que eu mergulhar o meu pé numa água quente com sal grosso, ele ajuda? Porque na sola dos nossos pés, nós temos aproximadamente 70 mil terminações nervosas, gente, que liga todo o nosso corpo. Então, por isso que o escaldapés, ele traz todo esse benefício, entre outros. Mas assim, tem uma certa atenção quando a gente for atender o nosso público. Por quê? Ele é contraindicado para pessoas que têm trombose, são hipertensos, problemas circulatórios. A gente pode substituir escaldapés para esses tipos de pessoas, por exemplo, com bicarbonato de sódio e argila. Aí no próximo vídeo eu trago essa informação para vocês. E é interessante, gente, que eu estava pesquisando alguns tipos de sal que nós podemos utilizar no escaldapés. Um deles, claro, né, o sal grosso, que nós já conhecemos, que no mercado fácil, né, de achar, ele é um poderoso aliado, ele é barato, fácil de encontrar, então ele vai poder nos ajudar para fazer a montagem, né, da questão dos sais. Depois eu também pesquisei o sal negro. Então, quando a pessoa utiliza o sal negro no escaldapés, né, ele ajuda a gente na questão de rachaduras, até mesmo o inchaço dos pés, distensões musculares. Já o sal rosa, ele já é um pouco parecido, um pouco com o sal grosso também, né? Mas ele ativa a transpiração dos pés, uma coisa diferente que eu achei que diferencia ele do sal grosso. Então aí eu pesquisei esses 3 tipos de sal que nós podemos utilizar nos nossos sais.
E outra coisa interessante, além de você utilizar o sal grosso, você pode utilizar as ervas medicinais, gente. Porque assim, as ervas medicinais, ela é mais antiga do que a história da humanidade. E elas ajudam muito nessa questão junto com o sal. Ou seja, a gente está acrescentando um ingrediente a mais para deixar esse escaldapés perfeito. Então, assim, ervas medicinais que a gente pode utilizar para fazer o escaldapés são as folhas secas. Então, eu estava pesquisando algumas, como a melissa, a erva cidreira, a camomila, a erva lavanda, arnica. Elas ajudam, gente, toda nessa questão, né? Por exemplo, na ansiedade, insônia, acalmar o corpo, né? Até mesmo a dor, até mesmo, por exemplo, ajudar na TPM, nessa questão, a flor de maracujá, ela ajuda nisso também. E o escaldapé, gente, é algo assim que as pessoas estão ouvindo falar agora, mas é algo antigo. 4.000 anos antes de Cristo, o escaldapés ele era utilizado pelos antigos para descansar e aliviar os pés, depois de muitas caminhadas. Então, ou seja, ele é algo assim que depois de muitos estudos percebeu, né, o quão bom ele é para o corpo no todo. Então não é somente para descansar e aliviar os pés, mas como eu te disse lá no começo, ele serve para muitas outras coisas. Né? O interessante é que quando depois de se fazer, né, o escaldapés, esse relaxamento, é bom sempre você, se você for vender os sais para o seu cliente, sempre orientá-lo a fazer à noite, num ambiente tranquilo, colocar alguma música relaxante, porque isso vai ajudar mais ainda a que ele tenha um sono, vai melhorar o sono dele, ele vai se sentir bem melhor. Então, até mesmo depois disso, você pode orientar ele a questão de secar bem os pés, né? Então, uma receita simples, né, de um escaldapés que vocês podem fazer e vender para os seus clientes, por exemplo, 1 kg de sal grosso. Então, 1 kg de sal grosso vocês podem utilizar com corante alimentar, se vocês desejar colocar. E aí, nesse 1 kg de sal grosso, gente, vocês podem colocar aproximadamente 35 gramas de uma erva medicinal. Então, aí fica a escolha de vocês. Pode ser hortelã, melissa, camomila, né, como a lavanda, né? Podem colocar 2 ervas? Pode. Aí vocês só dividem dessas 35 gramas, vocês dividem o valor e acrescenta aí 2 ervas. Pode colocar essência? Pode também, mas a essência, uma gotinha ou 2 no máximo, para não perder as propriedades dos sais. E as embalagens, vocês podem colocar no tubetes, vidro, né, ou saquinho, né, num lugar bem fechado. Para quê? Para que ele não perca as propriedades. O objetivo aí de aliviar a ansiedade, o estresse, a insônia, entre outros fatores. E quando eu fiz o sais a primeira vez, né, nessa produção de 1 quilo, eu consegui produzir em torno de 20 sais de aproximadamente umas 50 gramas. Então ele rende, dá para você oferecer para os seus clientes. Eles vão gostar. Se caso alguns deles for na sua clínica, você pode até mesmo deixar o ambiente um pouco mais aconchegante, né? Colocar até mesmo uma música relaxante, diminuir a luz. Aí ele vai perceber a preocupação que você tem por ele e o benefício que você vai trazer para o corpo dele num todo. Então, o escaldapé, gente, nesse momento, é um dos tratamentos que ajuda muito o emocional do seu cliente. E também você vai continuar garantindo a sua receita, né? Ou seja, você não vai ficar sem trabalhar. Então, esse é o primeiro vídeo falando a respeito aí do escaldapés. Eu gostaria de compartilhar, né, o que eu pesquisei em vocês para acompanhar em tela, mas eu não consegui, ainda estou estudando, aprendendo, como eu disse para vocês, é o meu primeiro vídeo. Mas deixe seus comentários com ideias, sugestões, críticas, perguntas, e também quem quiser em PDF, eu mando no particular por e-mail ou pelo WhatsApp, tá ok? Então eu agradeço, muito obrigado, gente, e depois eu vou mandar para vocês o próximo vídeo.